Bom dia, pessoal, tranquilo? Como vocês estão? Eu estou bem. Então, como eu sempre digo, né? A advocacia é um comércio, tem seus limites no código de ética, mas é um comércio, é uma atividade juridicamente, não é uma atividade empresarial, mas é uma atividade empresarial na prática e que exige bons relacionamentos. Vou dar um exemplo. Não sou advogado civilista, não sou advogado de locação, advogado de imobiliária, embora tenha feito estágio há alguns anos e trabalhado há alguns anos no jurídico e na administração de uma imobiliária familiar, tempos atrás, embora já tenha ministrado aulas de direito civil, direito empresarial, mas eu não sou especialista nessa área. Mas o que são relacionamentos, né? Eu tenho clientes, lojistas, donos de loja em shopping centers que eu atendo e dou suporte de consultoria trabalhista e algumas ações, até mesmo consumeristas eventualmente, enfim, mas que são clientes que confiam em mim. Que seja para eu dizer, não, procura o fulano, procura o Beltrano, procura um advogado assim assado, porque sabem que eu estou sempre bem intencionado, sempre vendo o melhor para o cliente, não o melhor para mim, não o melhor para o meu bolso. Enfim, aí esses clientes me procuraram e eu disse, não, tudo bem, eu posso auxiliar nessa época de pandemia. Fizeram um movimento no shopping center determinado aqui de Goiânia e eu acabei de fazer uma reunião pela plataforma Zoom, é, com mais de 50 lojistas, exatamente para explicar sobre o que fazer com seus contratos de locação e cessão nos termos da legislação competente, da legislação aplicável ao caso, que é a 8.245/91, óbvio que outras também, mas a principal é essa. O que fazer com os seus aluguéis, com os seus valores devidos perante o empreendedor. E assim, pessoal, as respostas, elas são simples. Primeiro, tentar negociar ao máximo extrajudicialmente por meio de um advogado, porque quando o outro lado vê a presença de um advogado, ele vai colocar obrigatoriamente o advogado do outro lado em questão para negociar, e ambos os advogados sabem que demandas judiciais não são a melhor saída na maioria dos casos. Demanda judicial é coisa que tem que ser inevitável, porque uma demanda judicial ela só é boa para o advogado e quando é. Né? Uma advocacia preventiva e extrajudicial é muito boa para um advogado, eu diria que é até melhor. Mas enfim, e eu disse a eles, eu estou vendo um filme, tá, pessoal? Por isso está esse barulho de sirene, não sei se vocês estão escutando. Que entre um homework e outro eu vejo filme, cuido de cachorro, faço lanche para menino que estão fazendo homeschool aqui em casa 3 horas de manhã e 3 horas da tarde, mas enfim. Então não sendo possível a negociação, aí sim passa-se a questão judicial, mas é preciso primeiro saber o que esses lojistas querem, né? Porque se eles querem reduzir o valor do aluguel, se eles querem deixar de pagar, porque se querem reduzir é uma coisa, se querem deixar de pagar no momento para pagar futuramente é outra coisa, se querem rescindir o contrato sem juros e mora, sem multa rescisória é outra coisa. Óbvio que isso tudo pode ser combinado, pode ser pedido paralelo num processo, subsidiariamente, alternativamente, etc. Depende do contexto. Mas o fundamento aí, pessoal, é caso fortuito ou força maior. Eu vejo como força maior do artigo 393 do Código Civil, que vai ser essa excludente aí das obrigações. Teoria da imprevisão, que também está no Código Civil, no artigo 478 seguintes, etc. Então, a jurisprudência tem caminhado assim, de uma forma tranquila nesse sentido, de desobrigar, de exonerar de multas, etc., a depender do que o cliente quer. Tá bem tranquila essa discussão. Agora, é muito importante também deixar claro para esses clientes que você brigar com o empreendedor sozinho
é complicado, porque às vezes o empreendedor pode até perder judicialmente, mas ele vai te forçar depois a ter prejuízo, de repente inventando um vazamento em frente da sua loja, coisas assim que donos de shopping às vezes fazem. Mas enfim, essa é outra questão. E aí eu disse a eles que além dessa fundamentação jurídica e dessas possibilidades de reduzir aluguel, de não ter juros e mora em caso de atraso, ou de deixar de pagar para frente, para frente, ou a hipótese de renegociar, etc., existe a necessidade que esses lojistas comprovem a boa-fé para o juiz e tentem sensibilizar a outra parte extrajudicialmente, juntando documentos, porque é notório que o faturamento diminuiu, o shopping está fechado, então é notório. Mesmo para lojas de alimentação que podem fazer delivery, diminuiu, né, o rendimento em linhas gerais. Mas mesmo sendo notório, o juiz vai querer ver documentos, vai querer ver o controle financeiro dessa empresa, entrada e saída, etc. Então aí tem um papel muito relevante a parceria com o contador que vai fazer todo esse levantamento. A questão é essa, eu tenho que mostrar para o juiz que está havendo um desequilíbrio financeiro nessa relação em razão da pandemia. Desequilíbrio financeiro esse que não existia à época da contratação, quando foi firmado o contrato de locação e de cessão, né? Para quem não sabe, em shoppings funciona assim, tem um contrato de locação e um contrato de cessão, que também é uma espécie de locação, mas enfim, nesse contexto. Mas enfim, eu tenho que mostrar para o juiz que tem um desequilíbrio, né, em razão de uma situação que não foi provocada pelos próprios lojistas e que esse desequilíbrio está provocando a necessidade dos pleitos de revisão do valor ou exoneração das multas, etc. Tá? Porque vamos imaginar um contrato de locação de uma casa de carnes, por exemplo. Até onde está sendo noticiado, as casas de carnes não estão perdendo faturamento. Então, não seria o caso de aplicação. Vamos imaginar uma farmácia dentro do shopping. A farmácia tem que comprovar a perda de faturamento, porque a farmácia continua funcionando dentro do shopping, né? Alguns shoppings estão abertos. Então vamos imaginar um shopping que está aberto para a farmácia, um shopping que está aberto para um supermercado, um shopping que está aberto para uma loja americana. Aqui em Goiânia tem esse caso, lá tem farmácia, supermercado americano. Então funciona só aquele pedacinho. Está funcionando, está aberto, mas tem que comprovar que houve a perda no faturamento. Provavelmente houve, porque o fato do shopping estar com menos movimento teve perda, mas está funcionando. Então, tudo isso é mediante comprovação, tá? A fundamentação jurídica é caso fortuito ou força maior, teoria da imprevisão, é tranquilo. A comprovação é mediante controle financeiro, controle contábil, também é uma coisa tranquila, desde que as partes estejam de boa fé. E os pedidos a depender do contexto, o que o seu cliente quer, né? Ele quer deixar de pagar e pagar lá na frente, deixar de pagar nesse momento e pagar lá na frente, ele quer reduzir o valor do pagamento, ou ele quer, além disso tudo, ou só isso, rescindir o contrato e não pagar multa ou não pagar as parcelas em atraso com juros e mora. Então depende, tá? Mas é importante que o juiz proteja, o judiciário proteja aqueles clientes de má fé, que já vinham deixando de pagar por outros motivos e estão tentando se aproveitar da pandemia que foi decretada em meados de março. Então é preciso analisar o caso. Nós estamos falando de aluguéis de meados de março para cá ou estamos falando de aluguéis de 2019, por exemplo? Aí não pode entrar nesse contexto, tá? Outra questão muito importante é se que o juiz pode levar em consideração ou que o shopping pode alegar em sua defesa, num processo judicial ou até mesmo a negociação, é se esse lojista tem outras lojas na rua que poderiam sustentar aquela loja, se esse lojista tem um patrimônio enquanto pessoa física. Então, sim, são argumentos que eu vejo que não tem contexto com aquela loja em si, porque eu vejo que o juiz tem que olhar aquele caso específico, mesmo que seja num grupo de lojas, num grupo grande. Vamos imaginar uma ReHap, que é um grupo de lojas. Só que a ReHap não foi um bom exemplo, porque a ReHap, a maioria das lojas são em shoppings, então toda se enquadraria, é provável que o grupo todo esteja sofrendo, mesmo com vendas online, mesmo com e-commerce, né, comércio eletrônico. Mas vamos imaginar aí
McDonald's, por exemplo, que tem loja na rua e tem loja em shoppings, né? E ainda mantém o sistema de delivery em algumas lojas de shopping. Então, vamos imaginar o McDonald's. O juiz pode dizer que, de repente, o dono de 5 franquias de McDonald's, o cara tem 5 franquias, o grupo dele tem 5 franquias, tem 3 na rua, 3 em shopping e 2 na rua. As 2 na rua estão bombando de vender, tá tranquilo, tá, de repente até aumentou o faturamento, ou tá igual pelo menos. E aí o juiz fala, mas o seu grupo econômico, o dono do shopping diz, o seu grupo, melhor dizendo, né, o dono do shopping diz, o seu grupo econômico continua com faturamento muito bom, tá aqui, ó. As 3 lojas de shopping estão tendo prejuízo, mas as suas 2 lojas de rua estão tendo faturamento maior, então tá meio que equilibrando. Esse é um argumento que os donos de shopping podem utilizar, ou os locatários, né? Locadores, perdão, os empreendedores. E eu não vejo esse argumento razoável, não vejo esse argumento passível de ser acolhido. Por quê? Porque eu acho que tem que olhar cada empreendimento, né? Não é porque o cara que tem 5 franquias de McDonald's tá muito bem, o grupo está bem, o grupo não vai quebrar, que não quer dizer que aquela loja não está tendo prejuízo, que aquela loja não possa ser beneficiada por uma diminuição no valor do aluguel, tá? Ou uma rescisão de contrato. Tá bom? É claro que McDonald's, o dono do shopping vai flexibilizar, né? Porque McDonald's todo mundo quer ter dentro do seu shopping. Mas o que eu quero é só que vocês entendam, né? Se o juiz pode, numa possível alegação do dono do shopping, contextualizar com outras empresas do mesmo grupo econômico, com o patrimônio da pessoa física que é sócio, dono daquela empresa. Eu entendo que não, tá? Eu entendo que o juiz tem que olhar o caso, tá certo? Mas tudo isso é importante de ir amadurecendo. Você tem que amadurecer quais são os pedidos, quais são os fundamentos e quais serão os argumentos da parte contrária, seja numa negociação ou seja num processo. Bem, é isso aí, pessoal. Se gostaram, deem um like nesse vídeo. Se gostaram, compartilhem. E se puderem, inscrevam-se aí no canal. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.